meu amigo vascaíno, finalizada a preparação do Gigante da Colina para enfrentar o Bahia amanhã, segunda-feira, às 21 horas, no estádio de São Januário. A gente vai falar aqui sobre as mudanças que o nosso Paiva fez no treinamento de hoje. Iremos abordar também essa situação da manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, porque isso deu o que falar hoje. Uma rodada aí que o Ministério Público está de olho, porque foi estranha e repleta de erros de arbitragem, e a gente vai falar muito aqui também sobre a situação de reforço, porque atacante ganhando aí corpo para jogar no Vasco em 2025. Estamos há poucos meses aí, há poucas rodadas de acabar o Campeonato Brasileiro e as movimentações de mercado já começam. Peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje o nosso Mister Paiva finalizou a preparação para o jogo contra a equipe do Bahia e deu aquilo que a gente imaginou. O Paiva tem dois desfalques de peso. Na minha opinião, hoje são os dois melhores atletas do Vasco da Gama. Me refiro aqui a Hugo Moura e também ao nosso bravo Vegete. E para superar o Bahia, para a gente colar lá no G6, o nosso bravo Paiva simplesmente vai com a seguinte escalação: o Léo Jardim no gol. Aí existe uma dúvida por conta da gripe do Paulo Henrique. O Paulo Henrique hoje não treinou, está gripado. Então pode ser o Paulo Henrique ou o Puma Rodrigues. O João Vitor jogando do lado do Léo. O nosso bravo Lucas Piton. Esforza ao lado do Bocão. Lembrando que o Esforza é o escolhido para substituir o nosso Hugo Moura. E o Coutinho, pessoal, havia uma expectativa para a gente ver o Paê como titular, mas começa o Coutinho, e foi o que eu falei. Eu acho que dificilmente a gente vai ver nesse final de Campeonato Brasileiro o Paê sendo titular com o Paiva, porque existe uma picuinha ali, existe um problema ali muito, muito claro entre o Paiva e o Paê, o Emerson Rodrigues e na ponta direita, né? O Puma, se não jogar na lateral direita, entrará o Maxim, né? E o Ryan foi o escolhido ali. O GB até viajou com a delegação do Sub-20 aí para um jogo da base do Vasco. Então, Ryan substituindo o nosso Vegete. Agora, pessoal, a gente tem que tomar cuidado aí com a arbitragem. Amanhã é o Klaus. Vão fazer de tudo para o Vasco da Gama não chegar à Libertadores. Podem abrir aí mais vagas para pré-Libertadores. E o seguinte, a rodada de ontem foi muito estranha. Principalmente o jogo do Flamengo, onde o Nenê foi expulso. A gente viu ali o Fluminense sendo assaltado, um pênalti no final do jogo que não aconteceu a favor ali do Vitória. Vimos também um erro grotesco no começo do jogo, um jogador sendo expulso aos 3 segundos lá do Cruzeiro, perfeito. O jogo do Palmeiras também. Gente, então a gente tem que tomar cuidado com essa situação de arbitragem. O Ministério
estar de olho aí, porque estão acontecendo resultados estranhos nessa rodada. E a gente sabe o que acontece lá na CBF, né? Tudo que está acontecendo na CBF. Campeonato Brasileiro, que é patrocinado por uma casa de aposta, né? A gente fica muito preocupado aí. Mas o seguinte, pessoal, a gente fala aqui também sobre a situação aí de reforços do Vasco da Gama. Ontem, como vocês sabem, né, o nosso bravo Maicon renovou o contrato com o Vasco. Agora vai ter jogador do Vasco aí jogando 220%, porque vocês podem ter certeza disso, né? Vão estar ligados ali a 220 volts, porque se renovou com o Michael, irmão, dá espaço aí para renovar com qualquer um, pode ter certeza disso. E muito se falando aí nos bastidores, ganhando muita força, mas muita força mesmo, essa situação do atacante do Criciúma, o Bolasie, certo? Não é especulação, o jogador deu uma cavada para vir para o Vasco da Gama no ano que vem, o nome dele agrada ali o Vasco da Gama, a comissão técnica. A gente sabe que é um jogador que está muito valorizado aqui no futebol brasileiro, que apesar do time do Criciúma ter, ou melhor dizendo, as suas limitações, a gente vê que é um jogador que se sobressai por demais. Então, vamos ficar de olho aí nessa negociação, nessa situação, porque daqui a pouco termina o Campeonato Brasileiro. Os clubes já estão vendo, verificando 2025. E aqui no Vasco da Gama, ó, até contrato renovado já teve aí do Maicon aí. Então, olho nessa situação do Bolasie aqui no Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo junto. Valeu!